Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, eu estou aqui no Monte do Milagres e eu quero mostrar para vocês como é que está o monte. O monte, quem conhece, ele já foi, na verdade. Tinha muitas barracas, muitas pessoas acampadas aqui e tudo. E hoje ele é assim, ele é vazio. Algumas pessoas vêm, se acampam por aqui, mas elas têm que ficar no máximo 7 dias, é a ordem. Ficar no máximo 7 dias acampado nesse monte. Você que vê esse vídeo, você já deve ter subido nesse monte aqui, o Monte dos Milagres, no setor sul do Gama, né? Eu subo aqui há muito tempo. Quero falar para vocês que em 2020 eu estava subindo esse monte aqui, quando eu encontrei uma pastora que eu não conhecia, não me lembro o nome dela também, e ela disse assim que Deus me daria uma revelação aqui em cima. Eu subi, procurei a revelação, mas não foi me dado nada e eu fui embora. No meio do caminho eu dei carona para um senhor. Eu tinha visto esse senhor uma vez num monte lá na Embrapa. Levei ele em casa, ele pediu que eu orasse por ele, e quando eu fui orar, Deus me deu a revelação, e ele disse que era casado, sua esposa era pastora, mas eles tinham 3 anos que eles não tinham nada um com o outro. Eu olhei para essa pastora e falei, olha, Deus me disse que me daria uma revelação lá em cima do Monte dos Milagres, mas ele está dando aqui. E ele disse que a senhora está disfarçada em cima do altar, casada, mas não tem nada com o marido, está lá em cima pregando santidade. E ela olhou assustada para mim e eu disse para ela, Deus manda te dizer a revelação aqui em 1 Reis 14, quando a mulher de Jeroboão se disfarçou e foi até o profeta Aias para perguntar se o filho dela ia viver ou ia morrer. O menino estava doente e Deus já tinha revelado ao profeta que ela estava disfarçada. O profeta fala para ela assim, entra, mulher de Jeroboão, porque está disfarçada, seu filho vai morrer e não vai viver. E eu fico pensando, por que ela não se arrependeu? Por que ela não falou, não, eu tô arrependida, salva meu filho? Não, ela foi embora. E o menino morreu. Sabe o que Deus falou? Eu não faço milagre na vida de quem anda disfarçado. E Deus falou mais, 1 Samuel capítulo 28, quando Saul se disfarçou e foi até a feiticeira de Endó. Saul estava desesperado, Samuel já tinha morrido, Saul não tinha mais sonhos, nem visões com Deus, não tinha Turim nem Tumim, não tinha profeta que desse revelação, e no desespero ele procurou uma feiticeira. Sabe o que ele fez? Ele disfarçou das vestes reais e foi conversar com a feiticeira lá em Endó. E aí ele fala assim, eu quero que faça subir um espírito familiar. Então ela faz subir Samuel, não era Samuel. E um demônio fala bem assim, por que me inquietaste? Por que me fizeste subir? Ainda hoje tu e teus filhos estarão comigo. O demônio fala isso e Saul se desespera, fica atormentado, porque ele cometeu um dos pecados mais graves, que era da feitiçaria, né? Da necromancia. Então Saul morre, ou seja, Deus falou assim que não mantém na posição quem anda disfarçado, e Saul queria manter a posição do trono e se disfarçou. Deus falou mais em 1 Reis, lá em 1 Reis capítulo 22, quando Jeosafá estava vivendo dias de glória, bênção, não tinha guerra, foi visitar. Jeosafá foi visitar Acabe. E então Acabe fala, Jeosafá, porventura não são as terras de Ramate e Gileade? Nossa, vem comigo, vamos lutar por ela. Jeosafá fala assim, meu cavalo são teus cavalos, meus cavaleiros são teus cavaleiros, estou contigo nessa peleja. Mas Acabe já tinha recebido um recado de um profeta que ele não ia vencer, mas ele falou assim, eu vou me disfarçar e vou entrar na peleja. Como você conhece, Acabe se disfarçou, entrou na peleja, levou uma flechada a ermo e morreu. Sabe o que Deus falou? Eu não dou vitória em quem anda disfarçado. E eu subi aqui e eu dei esse recado para essa pastora, depois Deus mandou eu colocar numa faixa, eu coloquei ela em fevereiro de 2020, aqui em cima do monte. E quando eu coloquei, eu contei essa mesma história que você está ouvindo para alguns pastores que estavam aqui. Essa mesma história de pessoas que andavam disfarçadas. 7 dias depois, esse pastor que ouviu a mesma história que eu estou contando para vocês, a polícia subiu, o BOP subiu, prendeu ele. Procurado por ter matado a esposa há 11 anos lá no Maranhão. Saiu no YouTube, não mostra o rosto dele, porque a lei não permite mais, né? A faixa ficou aqui. Eu volto 6 meses depois, fico sabendo, através de um rapaz chamado Márcio, que vivia aqui no monte, que a polícia subiu aqui e prendeu mais 6 pastores que estavam escondidos aqui, acampados aqui. Todos procurados por justiça. Sabe o que eu tenho que falar para você, irmão? Desde aquele dia, acabou os disfarces que estavam aqui. Acabou aqueles que se acampavam aqui dizendo que eram pastores, que botavam de pano de saco e cinza, dizendo que estavam orando, mas estavam todos disfarçados, e ninguém disfarça. E hoje está cheio de gente disfarçada em cima do altar, dentro da casa de Deus, dentro da política, dentro da polícia, achando que Deus não vai. Mas eu quero te dar um recado. Você que quando chegar esse vídeo para você e você vê que você está disfarçado em alguma coisa, sinto muito. Caiu.
a casa caiu e a capa vai cair, a vergonha vai vir à tona. Porque quando aqueles pastores viram aquele recado, quando eles viram aquela faixa, eles deviam ter se arrependido. Era uma chance que Deus estava dando, era uma oportunidade, não era coincidência. E esse vídeo chegando até você, eu quero dizer, se você está dentro em cima do altar disfarçado, se você está num casamento disfarçado, se você está dentro da empresa disfarçado, se você é pastor, presbítero, apóstolo, bispo disfarçado, a oportunidade é essa, porque 2022 não passará sem tua capa cair, caso você não se arrepende. E a vergonha vai ser grande, a desonra vai ser grande, porque aqueles homens que estavam aqui, eles leram a faixa, eles viram o que estava escrito, eles viram que estava escrito que Deus não faz milagre na vida disfarçado, eles viram que estava escrito que Deus não mantém na posição quem estava disfarçado, eles viram que estava escrito que Deus não dá vitória na vida de quem estava disfarçado, mas eles pensou, vou continuar do mesmo jeito e ninguém vai saber. E aí o resultado, todos foram presos, julgados e condenados pelos seus crimes. E talvez você fale, eu não matei, Messias, eu não roubei, mas existem outros crimes piores do que isso. E pode condenar a sua alma, porque o ladrão roubou e Jesus perdoou. A prostituta se prostituiu e Jesus perdoou. Existem outros crimes piores que Ananias e Safiras cometeram, viu? E pode condenar a sua alma. Então eu quero declarar para você, se você está disfarçado, chama o Senhor Jesus, tranca no quarto e se arrependa. Porque hoje, os milagres, tá assim, ó, vazio. Poucas pessoas se acampam, poucas pessoas vêm, porque o dono não permite, a polícia não permite, e acabou aqueles que andavam disfarçados. A barraca que tinha lá embaixo, cobrando às vezes uma ofertinha para você, o culto que tinha ali embaixo, com os cultos, tudo acabou. Esse disfarce acabou, porque o Jesus não tolera essas coisas. Então eu te aconselho, tá disfarçado? Muda, meu irmão. Tira suas vestes, se humilha, porque com Jesus não dá não. Não dá para enfrentar não. Ele consegue ver quem está lá no céu e no inferno, todas as coisas, imagine nós, tudo está patente aos olhos deles.